Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, dos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ver a palavra desta noite, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: deveras, todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo o que passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau.
ao puro como ao impuro. Assim também o que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo o que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois come com alegria o teu pão, e bebe com o teu coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua breve vida, os quais Deus te deixou debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, assim e como os passarinhos que se prendem com laço, assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo, de calamidades que vêm de surpresa sobre eles. Também vi essa sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, que a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Glória a Deus. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém, um só pecador destrói muitos bens. Glória a Deus. Aqui eu já convido o irmão Bedinho para orar por essa palavra que foi lida esta noite. Glória a Deus, saúde a amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Nosso bem Deus, nosso Pai celestial, obrigado, meu Deus, por este momento, Senhor, pela Tua palavra que foi lida para nós neste momento, Senhor, neste culto de ensinamento da Tua palavra, e que possamos guardar em nossos corações essa palavra e nunca pecar contra Ti, porque assim é a ordem que Tu deu aos Teus discípulos e até hoje se cumpre em todos nós. Por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Conjunto Acosta Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Queremos louvar o hino 570 da nossa harpa cristã, amém? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será
no futuro teu lar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia, Pai, estarmos aqui
neste santo lugar, Senhor Deus, meu Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, para Te agradecer, meu Pai, por todos os livramentos, qual o Senhor nos livrou o dia de hoje, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para a honra e glória do Teu nome. Agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, usa Teu Filho, Senhor Deus, meu Pai, com sabedoria, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai, usa o Teu servo, para que assim, Pai, a Tua palavra, a qual o Senhor Deus, meu Pai, preparou no coração do Teu Filho esta noite, para que nós venhamos receber, meu Pai, com alegria. Não importa, Senhor Deus, meu Pai querido, Pai amado, se por algum momento, Senhor Deus, esta palavra, algum venha se sentir ferido, mas eu creio, Pai querido, que a Tua palavra não fere, mas a Tua palavra sara, meu Deus. Aqui eu só agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Louvado seja Deus. O Demias perguntou para mim, irmão Sérgio, que hora quer que eu entregue? Eu digo umas 8h30, 10:09. Glória a Deus. Ele me entregou 7h40. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite, irmão, de veras feliz, nervoso como sempre, pela primeira vez, né, com a responsabilidade dada pelo pastor, né, de estar hoje num culto de doutrina, ministrando uma doutrina, louvado seja Deus. E como o Bedin disse na qual ele ministrou, né, que ia falar do amor de Deus, e a palavra dele é essa, seja doutrina, não seja, é a palavra de Deus. E a doutrina, ela tem que ser fundamentada dentro dela. Infelizmente, hoje nós vemos igrejas que destoam do que a base, o alicerce diz, sustenta. Então, a doutrina, irmão, e eu vou confessar para os irmãos, se o crente hoje, não estou criticando em nome de Jesus, amém, igreja? Mas é o meu modo de pensar. Se o crente hoje fosse sedento por doutrina, não estou dizendo todo, mas nós vemos que infelizmente, né, pastor, uma grande maioria falta aos cultos de doutrina, não teríamos tanta queda de cristão. Porque nós vemos, irmãos, hoje que o cristianismo se atém muito à mensagem emotiva. O que não é errado, mas você precisa buscar a base, buscar o alicerce, porque é onde você vai estar firme. Jesus disse, olha, aquele que constrói a casa sobre a areia, quando vier a tempestade, ele vai sucumbir. Diferentemente do que constrói em cima de uma rocha. E o interessante é, meu querido, se nós formos ver uma construção, eu estou trabalhando ali no loteamento da Caixa, na Itaitinga, colocando umas redes de água, as redes pluviais de água potável da CAGES, e nós vemos vários tipos de solo, pastor, ali, quando a máquina está cavando. E eu pensando, eu digo, olha, a pessoa que vai construir aqui nessa pissarra petrificada com ferro, porque lá nós pegamos uns 60 a 100 metros só de pissarra com ferro, que a máquina chega, pula quando vai cavar, quem construir a casa aqui vai gastar menos e vai ter mais segurança. Assim a vida do cristão é alicerçado na doutrina, na palavra de Deus. Na palavra de Deus, irmão. Interessante que quando nós vamos ver as igrejas antigamente, né, pastor? A doutrina era de porta fechada, não era assim? E a chicotada comia solta, e a igreja lotava, não lotava? Hoje não. Mas mesmo assim, a maioria não vem. Não vem. Infelizmente. E nós vemos muita queda, porque o crente, ele não vem absorver a doutrina. E a nossa igreja, para a glória de Deus, é uma igreja que em culto de doutrina, ela fundamenta mais ainda do que nas pregações dos cultos da semana.
porque é uma pregação mais longa, mais explicativa, e aquilo que você muitas vezes não leu, aliás, que leu e não entendeu, você vai entender numa doutrina. E se nós formos para a Bíblia Sagrada, Jesus ia para o monte justamente doutrinar os seus discípulos para que eles estivessem preparados para enfrentar as intempéries da vida, para enfrentar aquilo que o mundo ia lançar sobre eles. E o próprio Jesus, ele chamava os discípulos para si. E aqueles que ele ia tornar apóstolo, ainda chamava mais para perto dele ainda. Então, irmão, é a doutrina da Bíblia Sagrada que sustenta o crente. Que sustenta o crente. É através dela que nós vamos nos fortalecer. Passar a entender mais da palavra, passar a entender mais do que Jesus quer para nossas vidas. E foi para isso que Jesus levantou líderes. E é para isso, e é por isso que o Espírito Santo usa os pregadores, os líderes, os doutrinadores. É para isso, igreja. E é também para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Quando os discípulos estavam meio confusos, Jesus chamava e doutrinava. E aquela doutrina entrava no coração e eles eram fortalecidos. Jesus doutrinava multidões. Ao contrário do que muita gente pensa, que doutrina é alienação, diferentemente, irmão, das doutrinas do mundo, não, a da igreja é de libertação. A doutrina da igreja é para nos libertar do pecado, das amarras do mundo, nos alertar, nos ensinar, a nos defender do maligno. É para trabalhar a nossa fé. Para trabalhar a nossa fé. Irmãos, às vezes eu falto nos cultos de doutrina aqui, mas para mim é como se eu tivesse perdido mais um ensinamento. E é perder um ensinamento. Porque muitas vezes, irmão, o cansaço do trabalho do dia, o sol quente, estressante, e às vezes você chega em cima da hora, e também tem outros compromissos também com a igreja, que às vezes você tem que ir lá, às vezes acabamos faltosos. Mas eu, de certa forma, como estou representando o meu pastor, eu doutrino lá e me doutrino também. Não é assim, pastor? Eu me doutrino também. Lógico que não é na mesma profundidade do nosso pastor. Por isso, igreja, nessa noite, eu me sinto privilegiado por Deus, pelo meu pastor de nessa noite, estar aqui, neste culto de doutrina, ministrando. Louvado seja o nome do Senhor. E veja como é que Deus faz. Aleluia. Veja como é que Deus faz. Deus pega um drogado, prostituto, e transforma no que vocês estão vendo hoje. Eu não diria um pregador, que eu não tenho essa profundidade toda, mas alguém que aprendeu um pouco de Deus com meu pastor, alguém que fala do amor de Jesus. Para mim, irmãos, hoje aqui é uma honra tremenda, imensa, estar neste culto ministrando para a igreja. Amém? Então, as irmãs que eu vejo sempre no culto de oração, no culto de doutrina. Sabe uma coisa, irmão, que eu observei?
Raramente você ouve dizer que uma senhora caiu, se afastou, se desviou. É assim ou não é? Por quê? Porque está no culto de oração, está no culto de doutrina, está no culto de jovem, está no culto de criança, está no culto de varões. Por quê, irmão? Se fortalece, aprende. E quando alguém muitas vezes chega para questionar, pelo que ela aprendeu nas doutrinas, ela combate e prevalece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Prevalece. A fé de quem só frequenta culto de oba-oba, irmão, é superficial. É superficial. A fé de quem só quer saber de buscar emoção é superficial. Não é uma fé alicerçada. E hoje até o Osmar me perguntou se tinha um tema. Eu digo, tenho, pode colocar. Fé inabalável. E nós vamos hoje, irmãos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ministrar sobre isso. Abra a sua Bíblia. Eu ia louvar o Senhor, mas vou deixar para o final. Amém? No livro, na carta, aos Hebreus. Irmão, já vou logo dizendo, viu? Não espere uma doutrina do nível do pastor Alonso, viu? Glória a Deus. Mas com a graça de Deus, nós vamos ministrar em nome de Jesus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11. A leitura vai ser um pouco longa, mas nós vamos entender. Glória a Deus. Hebreus 11. Glória a Deus. Vamos esperar os adolescentes encontrarem. Glória a Deus. Irmãos, eu estou brincando, viu? A leitura não vai ser longa, não. Não vou ler todo o capítulo. Hebreus, capítulo de número 11. Falta um jovem encontrar. Amém? Quem encontrou diz amém. Vamos ler apenas o primeiro versículo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E esse já é o suficiente para nós entendermos. Amém, igreja? Às vezes eu vou ler lá na igreja, aí eu digo, na leitura da liturgia do culto, eu digo, tem só 60 versículos. Aí eu vejo só assim, glória a Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, veja, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai falar da natureza da fé. E ele vai nos dar aqui um panorama
do que a fé. E a fé inabalável, uma fé firme, fundamentada, segura, sustentada pelo alicerce que é a palavra de Deus. Na versão NVB, ela é mais explicativa por ser uma linguagem mais simples, e ela diz assim: que é a fé? Ou seja, ela começa com uma pergunta: o que é a fé? Aí vai explicar. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós, mas que existem. Nós vivemos um tempo, igreja, em que o ser humano, ele está crendo mais naquilo que ele vê, no palpável. Ele está crendo mais em coisas que ele sabe que ele vai ver. E a fé, como a Bíblia diz, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Fundamento. O fundamento é a base essencial para sustentar qualquer construção. E a nossa fé, ela é isso, ela é construída. Se a base não for sólida, a estrutura cede e pode cair. Assim é a nossa fé. A estrutura é que vai sustentar todo o peso, é ela que vai dar estabilidade. É ela que vai dar estabilidade. E como eu estava dizendo, né, na pequena introdução que eu fiz, é a palavra de Deus que é o alicerce da nossa fé. A nossa fé, irmão, ela não pode ser superficial. Porque uma base, quanto mais profunda, mais sustentada, mais sustentação ela tem. Quando se vai construir um prédio muito alto, se afunda vários metros para baixo do chão para fazer a fundação, o fundamento. Então, irmão, é o fundamento que sustenta a fé. Hoje em dia nós estamos vivendo uma instabilidade na vida do ser humano, emocional, espiritual, financeira, uma pressão do mundo sobre a fé. E por isso eu estava dizendo que o culto de doutrina é importante, porque o mundo hoje ele está atacando muito mais, de maneira sutil do que antigamente. Antigamente o ataque era direto, hoje não, hoje ele é sutil. E se nós não tivermos alicerçados na fé, não tivermos uma base sólida, a nossa fé desmorona. Às vezes por problemas financeiros, às vezes por problemas familiares. E muitas vezes nós vemos pessoas desistindo por isso. Mas hoje, irmãos, eu estou aqui para te falar de uma fé inabalável. Ou seja, a fé que está firme nos fundamentos, ela não vai se abalar. Porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E nós esperamos algo que ainda não vimos, mas que contemplamos justamente por ela, pela fé. É pela fé, irmãos, que nós seguimos firme nas crises, nas perseguições. A fé inabalável, ela vai te proteger, ela vai te manter firme contra essas coisas. Crises vêm,
pandemia veio e nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Aleluia. Por quê? Porque nós temos essa fé. Quantos desistiram? Quantos se abalaram? E hoje não voltaram mais, não retornaram à casa do Senhor. Não, quando a pandemia voltar, quando a pandemia, aliás, acabar, eu volto, porque não sei o quê. Quantos voltaram, irmão? Eu, pelo menos, não conheço nenhum. Porque, aliás, não me lembro. Se voltou, não me lembro. Eu sei que os que eu me lembro não voltaram. Quem tem uma fé inabalável, não se abala com nada, irmão. Pode ter medo. Pode ter medo. Mas se abalar, irmão, a ponto da fé desmoronar, não vai. Não vai. Por quê? Porque está com a fé fundamentada. Tem os fundamentos. E os fundamentos é a palavra de Deus. E o culto de doutrina é importante para você alicerçar a sua fé. Aleluia! A fé inabalável é uma fé que agrada a Deus. A fé inabalável é que vai te aproximar de Deus. É por essa fé inabalável que você vai ter força. O Espírito Santo vai te revestir para que você não sucumba em meio às crises, em meio aos ataques do maligno, em meio aos problemas que você venha enfrentar, em meio às perseguições que você venha enfrentar. Porque quem tem a fé inabalável troca a vida pelo Evangelho. Aleluia. Sabe por quê, irmão? A certeza é o fundamento das coisas que não se vê. Mas a certeza das coisas que existem, aliás, das coisas que esperam, e a certeza das coisas que não se vê, mas que nós sabemos que existe. Nós sabemos que existe. Quem aqui não acredita que existe uma morada no céu para cada um daquele que crê e que, se permanecer fiel, vai para lá? Por que que nós estamos aqui nessa noite? É porque nós temos essa fé. Aleluia! Por que que nós estamos servindo a Deus? Nós nunca vimos a Deus. Ninguém nunca viu a Deus senão Jesus. E eu digo isso, irmão. Mas Adão viu. Adão viu. Enoque viu. Moisés viu. Não em sua essência. Porque Jesus disse: eu sou o único que conheço o Pai. Eu sou o único que vi o Pai. Eu creio assim. Se eu estiver errado, pastor, depois, por favor, me corrija depois, pastor, em nome de Jesus, amém? Porque eu estava pensando que se Jesus disse que só ele viu o Pai, só ele conhece o Pai, então quando Deus apareceu para um ser humano, não foi em sua essência. E Jesus está falando na essência, conhecer a Deus na essência, pois eles são um. Aleluia! Eles são um. A Bíblia diz que Moisés viu as costas de Deus, ele viu só a sombra. Glória a Deus. Então, irmãos, é por isso que João diz: se tu não amar o teu irmão, tu não ama a Deus. Porque tu não ama o teu irmão que viu, como é que tu vai amar a Deus que tu nunca viu? É pela fé. Quem de nós aqui teve o privilégio de tocar em Jesus? Quem de nós aqui tivemos o privilégio de ver a Jesus face a face? Nenhum de nós. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aleluia. Jesus estava falando de nós quando ele fala para Tomé: Tomé, porque tu viste, agora tu creste. Jesus não está dizendo bem-aventurados os que virão e crerão, ou os que não virão e crerão. Bem-aventurados que não viram, mas
creram, está no presente, aleluia. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo, isso é fé, aleluia. Pela fé nós imaginamos o rosto de Cristo, não sabemos como é, mas é lindo. Pela fé. Pela fé. Por isso, irmão, eu coloquei este tema porque eu senti no meu coração. E outra, nós vemos muitos irmãos desistindo da fé. E o que é mais triste são os motivos. Por isso, irmão, a nossa fé é naquele que nos deu a vida. A própria carta aos Hebreus diz: pela fé, cremos que o universo passou a existir daquilo que não existia. Muitos cientistas procuram explicar como a Terra surgiu, quantos anos ela tem. Uns dizem que veio do Big Bang, de uma explosão, mas como é que uma coisa passa a existir do nada através de uma explosão? Como é que uma coisa vai criar vida através de uma explosão? Até uma vez minha filha estava assistindo uma aula online e ela perguntou, a professora dizia que o Big Bang e tal veio, explodiu e a Terra se formou um micróbio e tal, não sei o quê. E ela era pequenininha e ela na inocência disse: mas professora, se eu jogar uma bomba na sua casa, ela vira um sobrado? Sobrado, se vocês não conhecem aqui, é duplex que vocês chamam aqui. Vira um sobrado? Em São Paulo nós chamamos de sobrado. E eu ri daquilo. Então, irmãos, pela fé nós cremos que o universo funciona de maneira sincronizada e passou a existir de algo que não existia, de matéria que não existia. Deus criou. O universo foi criado por Deus. Então, irmão, nós devemos ter essa fé inabalável. A fé que agrada a Deus. E essa fé inabalável, ela vai nos sustentar até o fim, até a chegada para receber a coroa, o prêmio, o galardão. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quem tiver essa fé, quem morrer nesta fé, aleluia, se não alcançar a volta de Jesus Cristo, vai estar com o prêmio garantido, vai estar com a coroa da vida garantida. Ser fiel, irmão. Ter fé é isso, é ser fiel, é ter fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, ao nosso Senhor. A fé é crer mesmo sem ver. É o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, fé é isso, é crer mesmo sem ver. Mas quando você tem a fé inabalável, quando você crê, você já recebeu, você já viu, você já contemplou. Aleluia. Irmão, quem é considerado o pai na fé? Quem é considerado o pai da fé? Abraão. Mas se nós formos para o livro, para a carta aos Hebreus, o escritor ele vai puxar desde Abel. Mas se nós formos puxar de Abel e vir de lá para cá, vai ficar muito extensa a pregação, mas vamos pegar de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, sim ou não? Então, Abraão ele foi chamado por Deus. Quando Abraão é chamado por Deus,
Simplesmente Deus diz a ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do meio dos teus parentes, e eu vou te mostrar uma terra que eu vou te dar. Mas não vai ser a ti, vai ser a tua descendência. Amém? Porque tu vai ter uma descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Abraão não tinha filhos. Abraão tinha uma vida estabilizada, junto da sua família, do seu pai, tinha uma esposa linda, mas que não podia gerar filhos. E nós vamos ver dentro da Bíblia que Abraão não questiona, ele crê. Ele crê, irmão. Porque aquele que prometeu para ele é fiel para cumprir. Aquele que chamou Abraão é o que ia se responsabilizar por ele, que nada ia faltar. Aleluia. Abraão, tu vai sair do meio dos teus parentes. Por quê, irmão? O chamado de Deus exigia isso. E a fé de Abraão foi o suficiente para ele não questionar e simplesmente pegar suas coisas e ir para onde Deus ia mostrar. Abraão saiu de Harã crendo que o Senhor ia lhe dar uma família e ia lhe dar a terra. Abraão, tu vai ser peregrino, mas aonde tu pisar a planta do teu pé, vai ser teu e da tua descendência. Aleluia. Louvado seja Deus. Abraão creu. E a Bíblia vai dizer no livro dos Hebreus que mesmo ele não recebendo, ele guardou a fé, creu até o fim. Mas Deus cumpriu o que prometeu. Ele começa a peregrinar o Canaã. E ele, nas suas andanças, vai para o Egito, depois volta. E a sua esposa tem um filho. Ah, mas a Sara deu o Abraão para Agar. E aí é outro assunto, irmão. Mas a Bíblia diz que ela teve fé e esperou no Senhor e recebeu a promessa. Isaac recebeu a promessa. Ela e Abraão, pois a promessa envolvia os dois, pois havia uma promessa de ter filhos. E o filho seria com a esposa legítima. Quando o anjo anuncia que Sara ia ficar grávida, a felicidade toma conta dela. E Abraão esperou, irmão, até o momento em que os seus corpos, a Bíblia diz que já estavam mortificados. Ué, e morto faz filho? Não, irmão, já estavam velhos. Já estavam velhos. As funções de Sara, de sua madre, apesar dela ser estéril, mas a possibilidade dela ter filho já tinha cessado por completo, pois ela já tinha lá seus 80 anos, era, pastor? Seus 80 anos. Então veja, irmão, o que é fé, irmão? Estão entendendo, igreja? Amém? O que é fé? Quando tudo parecia estar perdido, Abraão e Sara ainda esperavam em Jesus, ainda esperavam em Deus, porque Ele havia prometido. Chega Isaac, aleluia, louvado seja Deus. Chega Isaac. Quando Abraão tem Isaac, recebe a promessa de Deus, a qual Deus tinha feito, a promessa que seria cumprida primeiro, que seria a do filho e não da possessão da terra. Quando Isaac tem lá os seus
12 anos, mais ou menos, era, pastor, quando ele foi ao monte, assim, né? Seus 12 anos. Deus vai mais uma vez provar a fé de Abraão. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmão. É assim que a fé inabalável é provada, é construída. É na provação, é no fogo, é na luta, aleluia. É na perseguição que a tua fé é provada. Aleluia. Olha, irmão, Abraão creu. Quando ele fica velho, aí Sara envelhece. Se fosse nos dias de hoje, pronto, acabou-se. Acabou-se. A mulher já cessou, já era estéril. Eu estou velho, está dando tudo errado, é o contrário. Deus se esqueceu, não, irmão. Ele não se esquece da promessa. Aleluia. Deus não se esquece da promessa. A fé inabalável, ela permanece firme nas promessas de Deus. Abraão permaneceu firme. Permaneceu firme na promessa. Fortalecido na fé, dando glória a Deus, e por isso ele é o nosso exemplo de fé. Lógico, tem Jesus que é o nosso autor e consumador. Abraão esperou com paciência. Quem não teve muita paciência foi Sara. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. Aí veio Isaac. Quando Isaac tem seus 12 anos. A menina dos olhos de Abraão, o filho da promessa. Deus diz: Abraão, tu vai ter que sacrificar teu único filho. Glória a Deus. Abraão não questiona. Aleluia. Abraão não questiona, irmão. A fé do homem era inabalável, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Nós sabemos em quem nós cremos, então por que nos abalar, irmão? Quando alguma coisa parece ao contrário, por que nos abalar? Eu sei em quem eu tenho crido. Por mais que a dificuldade venha, eu sei em quem eu tenho crido. A nossa fé ela não pode ser baseada em outrem. A nossa fé não pode ser baseada no pastor, no irmão Bedinho, no copastor, não pode ser baseada nos obreiros, nos irmãos. Não, ela tem que ser baseada no caráter de Deus. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, mudamos. Mas Deus é imutável. Deus é imutável. E a nossa fé ela precisa ter essa característica. Ser baseada no caráter de Deus. Abraão pega o seu filho, louvado seja Deus. Abraão pega o seu filho, vai para o monte. E a carta aos Hebreus diz, muitas vezes nós pregamos e tem gente que diz que nada, mas a carta aos Hebreus confirma que Abraão foi e pela fé ele sabia que Deus ia ressuscitar o seu filho dos mortos, pois ele havia feito uma promessa em Isaac. Por isso Abraão vai. E aqui, irmãos, nós vemos outra coisa. Nós vemos a fé de Abraão em levar Isaac, em sacrificar Isaac, mas também nós vemos a fé de Isaac em aceitar o sacrifício. Pois Abraão não pegou o seu menino à força e o amarrou.
Isaac tentou correr e Abraão correu atrás. Não, irmão. Isaac aceita. Pai, isso é a vontade de Deus. Eu conjecturando aqui, isso é a vontade de Deus, que assim seja. A fé de Abraão era inabalável, irmão. A fé de Abraão era inabalável. E os irmãos sabem o que aconteceu. O anjo interviu. E Deus, pela fé de Abraão também, nós vemos que Abraão disse o seguinte: quando o Isaac perguntou, o cordeiro para si Deus proverá. E quando Abraão é impedido de sacrificar o seu filho, tem um cordeiro esperando para o sacrifício. Pois Deus queria um sacrifício, não de Isaac, mas um sacrifício de um adorador, que era Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, como a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vistas. Porque a nossa fé, ela olha para Deus. Ela olha para o que tem além. Ela olha além do problema, além da circunstância. A fé inabalável, ela olha além do problema. Irmãos, quando nós vemos Davi enfrentar um gigante, quando nós analisamos o contexto, nós vemos Davi dizendo: não tem ninguém aqui que se levante contra esse incircunciso, que fica afrontando o exército do Deus vivo. Note, irmão, Davi, ele não olha para o gigante, ele não olha para o problema, não. Ele já olhou, foi contemplando a vitória. Foi contemplando a vitória. E ele diz: eu vou lutar com esse circunciso e eu vou vencer. Isso é fé, irmão. É fé. Aí você vê, irmão, muitas vezes nós, pela fé, profetizamos e buscamos algo. Aí chegou Saul e diz: ei, não vai dar certo não, mas você é maior do que tu. Isso é maior do que tu. Não, desiste isso aí. Não, não vai não. Aí pela fé, a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Davi diz: eu estou nem aí que ele é grande. Eu não estou nem aí pelo tamanho dele. Ele pode ser da altura de um prédio. Porque quem peleja por mim é o Senhor. E eu vou vencer. Saul tenta dar suas armaduras a Davi. Davi: não, isso aqui né, eu não luto com isso aqui não. A minha armadura é de Deus. Aleluia. A minha armadura é a minha fé. Oh, glória. Essa é minha armadura. E Davi vai lá, irmãos. O problema cresce para cima de Davi. Isso é fé, irmão. Cresce para cima de Davi. Chama Davi de cachorro. Aliás, chama Davi de um qualquer. Pensa que eu sou um cachorro. Para tu vir comigo com um pedaço de pau para cima de mim, eu sou grandão. Tu vem a mim com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Aleluia. É fé, irmão. É fé. A fé que é cultivada em Abraão é a mesma fé que é passada para Isaac. Aleluia. Ela é reforçada em Isaac. Isaac passa por alguns problemas. Mesmo que o seu pai. Alguns. Mas pela fé. Vem logo gêmeos. Vem logo gêmeos.
E a promessa é confirmada em Jacó. Jacó foi um homem que viu o Senhor. Pois quando ele chega em Betel, fugindo do seu irmão, ele vê uma escada que leva até o céu. Aleluia. Irmãos, isso é fé. Glória a Deus. Mesmo quando tudo está caótico, mesmo quando tudo está, irmãos, um turbilhão de problemas, quem tem a fé inabalável, meu pastor, ele enxerga muito além. Aleluia, louvado seja Deus. A fé inabalável é a que resiste à provação. No versículo 7 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, diz: para que a vossa fé se encha em honra e glória a Deus. É na provação que a nossa fé é forjada. Porque aquilo que é forjado pelo fogo, como o ferro, como a prata e principalmente o ouro, ele se torna mais resistente e mais pura. E mais pura. Nós vemos alguns personagens em que a Bíblia trata esse capítulo 11 de Hebreus. Vai falar também de uma personagem que tinha muita fé. E o nome dela era Raabe. Era Raabe. Pela fé, ela salvou a sua família. Pela fé, irmãos, ela conseguiu resgatar a sua família, trazer para dentro da casa onde estaria o cordão vermelho, e ela salvou a sua família. Ou seja, ela enxergou além pela fé. Eu sei que o Deus de Israel já entregou Jericó nas vossas mãos, por isso peço-vos, faça um concerto, que quando vocês tomarem a cidade, que eu e a minha família não seja destruída. Aleluia. Fé, irmão, inabalável. Os espias dizem: pois essa é boa, viu? Pois tu faz o seguinte: pendura um fio vermelho de escarlate na tua janela, e nós nos responsabilizamos só pela vida daqueles que estão aqui dentro. Pela fé, Moisés instituiu a Páscoa no Egito, sacrificou o cordeiro, derramou o sangue, para que quando o anjo destruidor, o anjo da morte viesse, não matasse os primogênitos de Israel. Pela fé, o Egito todo ficou em trevas, mas Gozém tinha luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, Deus deu a vitória a Josué. Deus deu a vitória a Josué, igreja. Olha, como é interessante que Deus, ele às vezes faz algumas coisas que é justamente para que nossa fé seja fortalecida, seja provada, ou seja, esteja cada dia mais firme, irmão. Deus não vai permitir nada que venha para te derrubar, para derrubar a tua fé, para te desviar da igreja, para que tu saia, não. É para te fortalecer para a luta que vem adiante, que é maior. E para quando tu vencer, dá glória a Ele. Que a nossa fé seja para dar glórias a Deus. Seja para glorificar o Senhor. Gideão, quando foi chamado, 30 mil, foi 27 ou foi 30 mil, pastor? Eu sou meio ruim. 32, né? Pronto. A minha cabeça ela é meio... Eu sei que da história, mas os detalhes assim às vezes me falham.
Mas olha, começa com 32 mil. Quando Deus chama Gideão, Gideão diz, não, rapaz, eu sou o menor da casa. Eu estou malhando trigo dentro de um lagar. Aonde era um lugar que se pisava uva, não era um lugar de pisar trigo. Mas o anjo do Senhor chama e ele prova. Os irmãos sabem as provas, o rolo de tal. E ele vai. E aqui, irmão, nós vemos uma situação do seguinte. Eu imagino, quando Gideão vê 32 mil homens, e rapaz, o negócio está mais ou menos, né? Temos 32 mil. E quando Deus começa a diminuir o número, e acaba em 300. Igreja, precisamos aprender a analisar essas situações e trazer como lição para nossas vidas. Gideão, tem muita gente ainda. Tu leva eles para beber água. Aqueles que bebem água com a mão, tu separa. E aqueles que meter a boca dentro da água, separa para o outro lado. Quando Deus faz Gideão entender o porquê, sobrou 300. Menos de 10% do pelotão do efetivo que tinha. Aí, irmãos, é onde entra a fé. É onde entra a fé. Com 300, ele vai contra um exército, agora acho que é 30 mil, né, pastor? Exército de 30 mil. Com 300. Eu disse, não, tem muita gente, né? Você vai vencer com 300. Você vai vencer com 300. Israel vence. Irmãos, se não houvesse uma fé inabalável em Gideão, e naqueles homens, vamos botar aqui 300 contra 30, dá 10%. Quem iria? Quem iria? É fé. Deus poderoso. Ela, como eu já disse, irmão, ela não olha para o tamanho do problema, ela olha além. Quem tem a fé inabalável, já crê que recebeu a vitória. Que a vitória está garantida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, nós vemos os apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos que foram martirizados, mas não abandonaram a sua fé. Não abandonaram a sua fé, mesmo em mártires. Fala em mártires, não é em Marte, viu, igreja? Em nome de Jesus. Que a dicção pode ficar ruim, às vezes pode... Não, em Marte? Tem vida em Marte? Eu não sei. Mas eu estou falando de mártires, ou seja, de sacrifício, que foram mortos. Pela fé, irmãos, tem dois personagens também, que nos dá grandes lições, de em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio às aflições, os conflitos internos, nós olharmos para dentro de nós e analisarmos a nossa fé e vemos se a nossa fé está realmente inabalável, alicerçada em Cristo Jesus, baseada no caráter de Deus. Paulo e Silas, naquela prisão. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo e Silas naquela prisão. Os homens foram açoitados, duramente castigados. São presos como criminosos, mais periculosos, colocados em uma masmorra.
mas pela fé que eles tinham em Jesus Cristo, eles começam um a orar e o outro a cantar. Irmão, olha a situação, irmão, em que a fé é colocada à prova. Ao invés de reclamar, eles vão louvar a Deus e orar. A fé inabalável, irmão, ela é construída sobre o manto da oração constante. Aleluia. Sobre o manto da oração, porque é a oração que aproxima o crente de Deus. E é a fé que mantém o crente perto de Deus. Um conjunto de fé e oração. Porque a oração sem fé, ela não tem efeito. Olha, irmão, aqui que interessante. A oração sem fé não tem efeito. Não passa do teto, apesar de Deus escutar. Mas ela não é respondida. Mas a oração com fé, Deus ouve e Deus responde. Deus ouve e Deus responde, igreja. Por quê? Porque aquele crente que tem a fé inabalável, Deus está sempre contente com ele. Deus está sempre pertinho dele. Deus está sempre perto, irmão. A comunhão, a oração constante. Paulo e Silas, irmão, foram se aproximar mais de Deus no momento em que tudo estava dando errado perante os olhos humanos, mas para eles já recebemos a nossa vitória. Vamos louvar e vamos orar. E o resultado os irmãos sabem. O cárcere se moveu, as cadeias se abriram, grandes milagres aconteceram. Vidas foram salvas, inclusive a do carcereiro e da família dele. Grande Deus. Inclusive do carcereiro e da família. A oração é o combustível da fé. É ela que mantém acesa a chama da fé dentro de nós, irmãos. E hoje, infelizmente, os cultos que nós vemos mais vazios é o culto de doutrina e a oração. É os cultos que nós vemos mais vazios, é os cultos de doutrina e os cultos de oração. Não à toa, Jesus disse: orai em todo o tempo. Orai sem cessar. Orar em todo o tempo. Eu vou ficar 24 horas de joelho? Não, Jesus não está dizendo isso não, irmão. Jesus não ouve só a oração que você está de joelhos. Jesus não se prende a um mero ritual. É importante, é um sinal de humilhação, mas aqui orar em todo o tempo, irmão, é estar com a mente ligada no Senhor em todo o tempo. Senhor, eu te amo, Senhor, me ajuda, Senhor, me protege. Está dirigindo, mente no Senhor, orando, conversando com Ele. Está lavando a tua louça, orando, conversando, louvando, aleluia, porque a tua mente vai estar blindada contra as setas do diabo, e a tua fé cada dia mais alicerçada, cada dia mais firme, cada dia mais potente, irmãos. Por quê? Porque você está injetando combustível nela. Eu me lembro que quando eu bati o carro em 2017, essa data eu não me esqueço. Ou acho que eu já esqueci. Não, foi 27 de 7 de 2017. Eu vinha... São as poucas datas que eu lembro. Porque essa data para mim é como 15 de 2 de 82.
Quando eu bati aquele carro, quando eu ia para Fortaleza e voltava, às vezes eu me pegava chorando, pastor, novo convertido. Me pegava chorando dentro do carro. Aí eu ficava pensando, rapaz, se um guarda me parar e ver eu com os olhos cheios de lágrimas, ele vai pensar que eu estou depressivo. Mas se ele me perguntar o que é, eu digo, é a presença do Espírito Santo. Às vezes eu me pegava chorando, por quê? Porque eu estava falando com Deus. E quando eu vinha ali na Mata Fresca, inclusive até colocaram um radar novo agora lá, logo um pouquinho depois, eu vinha dizendo assim, eu me lembro até da oração, Senhor, por quê? Não era questionando a Deus sobre algo não, assim, que estava acontecendo não. Tu nos ama, mesmo nós não merecendo. E aquilo eu comecei a me emocionar, irmão. E era assim em todo o tempo, Senhor, por que tu nos ama tanto? A ponto de nos salvar, nos tirar, às vezes, da vida ali do lamaçal, nos colocar num lugar onde nós temos paz, nós temos alegria. E isso ia aumentando a minha fé, e eu começava a chorar dentro do carro, quando de repente aquele carro aparece na minha frente, aquele caminhão. Só meti o pé no freio e esperei a pancada. E uma coisa que eu sempre tive comigo, se eu for bater o carro, eu não desvio. Porque às vezes não desvia onde você morre. E se eu tivesse desviado daquele carro, aquela carroceria tinha cortado minha cabeça fora. O pastor viu lá, o pastor sabe do que eu estou falando. Eu meti o pé no freio e esperei a pancada. E a pancada veio, pá! E eu, buscando ar, eu digo, estou morrendo. Senhor, misericórdia, estou morrendo. Eu digo, pronto, vou dar o último suspiro. E eu fiquei, mano, uns 2 minutos nessa, buscando ar. Ô, sensação horrível. Quando eu recuperei o ar, que eu olhei, só tinha um arranhãozinho no braço. O canto onde eu estava, o volante não veio para os meus peitos, ele dobrou. Alguns irmãos aqui viram o carro, alguns viram as fotos. O pastor até, na mesma semana, me botou para ministrar. Eu peguei o projetor, aproveitei e botei as fotos aqui, igreja. E a minha fé ali foi mais fortalecida. Mas o que eu quero dizer com essa questão do acidente? O orar em todo o tempo. O orar sem cessar. O orar, irmãos, não é só você soltar palavras, porque Deus, Ele escuta também os nossos pensamentos. Não à toa a Bíblia diz que nós iremos prestar conta dos nossos pensamentos, palavras e ações. Não à toa Jesus disse, olha, se você pensar em ferir o seu irmão, você já matou. Se você odiar o seu irmão, se você aborrecer o seu irmão, já é digno de condenação por homicídio diante de Deus. Então, irmão, a fé ela é forjada sobre o manto da oração, e a senhora sabe bem do que eu estou falando. Porque essas guerreiras estão todos os dias aqui, todos os dias orando por nós, pela igreja, pelas suas famílias, pelas autoridades. Elas sabem do que eu estou falando. Então, irmãos, importa nós orarmos sempre, sem cessar, porque a oração é o combustível da fé. E nós sabemos, irmão, em quem temos crido. E nós não cremos em Maria, nós não cremos em João, nós não cremos em Paulo, nós não cremos em Timóteo, nós não cremos em Tiago, nós não cremos em nenhum deles. Nós cremos em Jesus, o nosso Senhor.
Por isso eu chamo os irmãos a uma reflexão essa noite. Examine a sua fé. Examine a sua fé. É bom sempre nós estarmos examinando a nossa fé, para nós vermos como é que ela está, irmão. Está sempre injetando combustível, que é a oração, nos aproximando mais de Deus. Confiar em Deus, mesmo quando tudo parece o contrário. Contempla a tua vitória, irmão. O que tem neste mundo não se compara com a glória com o que há de vir. Pela fé eu já me vejo lá, juntinho de Jesus, juntinho de papai, vendo ele face a face, como ele é. Aleluia. Irmão, não tive o privilégio de ver Jesus em carne, mas eu vou ter o privilégio de ver ele na sua essência. Aleluia. Luto e espero por isso. Pelo quê? Pela fé. Então, não deixe. O salmista Davi, não sei se é Davi que está dizendo que é o salmista, eu acho que é Davi. Ele declara aqui: ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares, não temerei. Não temerei mal algum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos.